Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 4. Jeremias capítulo 4, a partir do primeiro verso, diz assim: Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, se voltares para mim e tirares as tuas abominações de diante de mim e não andares vagueando, se jurares, como vive o Senhor, na verdade, na justiça e na retidão, então nele se bendirão as nações e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: Lavrai para vós outros um campo novo, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos ao Senhor, tirai os prepúcios do vosso coração, homens de Judá e habitadores de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo, e arda de modo que ninguém possa apagar por causa da maldade das vossas obras. Feche seus olhos, ore comigo. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Dá-nos o entendimento, esclarece-nos aquilo que é o Teu querer e a Tua vontade a partir desta palavra. Colocamos, Senhor, a nossa vida, a nossa mente, nosso coração diante do Senhor e Te pedimos, fala poderosamente com cada um de nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Querida, Deus me deu essa palavra por dois motivos. Algumas palavras a gente não entende porque Deus dá. Algumas vezes eu prego aqui sem saber porque eu estou pregando. Na maioria das vezes, quem sabe, Deus me dá algumas direções que eu só vou entender algum tempo depois. Agora quando Deus colocou no meu coração essa palavra, Ele já colocou os dois motivos, ou de cara dois motivos, podem ter outros que Ele vai revelar mais tarde. Mas de cara Ele coloca dois motivos no meu coração. Primeiro, edificar a tua vida que está aqui. Aliás, esse, quem sabe, seja o mais comum e o mais concreto para todo momento de edificação que a gente tem em toda a celebração. Mas Deus deixou muito claro que essa é uma palavra de edificação para a igreja. Então, em primeiro lugar, edificar a tua vida que está aqui. Então, seja receptivo, escute isso com alegria, porque é algo que o Senhor deseja plantar no teu coração nesse tempo. Tem convicção de que aquilo que você vai ouvir nesta manhã, mesmo rápido, eu vou pregar em 10 minutos para você. Você receba isso com alegria e receba isso como um ensino reservado pelo Senhor para esta manhã, para a sua vida. Segundo motivo, porque essa palavra ela vai na sua brevidade. O intuito é que ela seja breve, senão eu segurava no louvor lá no início, deixava como fiz em outro domingo aí, que eu tinha uma palavra um pouco mais rechonchuda para pregar, a abertura do culto, que eu também estava no violão, eu fiz em 20 minutos e preguei 40, estourei mais 5 minutos aí de lambuja, quando começou aí o momento da escola dominical. Hoje eu quero ser muito rápido com você, mas na brevidade desta palavra, o motivo é porque lá pela quarta-feira, ela vai para a internet. E eu creio que ela vai alcançar bastante gente, inclusive muita gente da nossa igreja que precisa ouvir isso que você vai ouvir nesta manhã. A história da igreja do Senhor, a história do povo de Deus, desde quando Deus constitui o seu povo, é uma história de ciclos. Eu não digo que Deus é previsível, porque cada ciclo é um ciclo diferente. Mas Deus usa de meios, pistas, para deixar claro para nós aquilo que Ele tem por fazer depois de alguma determinada fase, depois de algum determinado momento.
Eu já mencionei para vocês algumas vezes que depois de grandes crises vem grandes avivamentos. Na Bíblia a gente vê isso. Na história da igreja a gente vê isso. Sempre que existe uma crise grande, global, uma crise que sacode a igreja, essa crise fragiliza pessoas, no entanto fragiliza o mundo, e a diferença do mundo para a igreja é que a igreja sabe onde firmar-se novamente. O mundo continua bambo. Nós abrimos essa celebração lendo o Salmo 92, quando uma das declarações do salmista, dentre tantas lindas declarações naquele salmo, uma delas é de que o salmista sabe que o Senhor é a sua rocha. E logo na abertura desta celebração nós cantamos isso: Tu és a minha rocha, a minha segurança. Nós declaramos isso ao Senhor. A diferença do mundo para a igreja, nesse período posterior, ou quem sabe ainda fazendo parte da crise, nós estamos cruzando uma porta de saída de uma crise grande, mas esse cruzar dessa porta de saída leva tempo. Uma crise de 2 anos que afetou saúde, que afetou emoções, que afetou finanças, que afetou vida social, mexeu com tudo. Mexeu com aquilo que a gente precisa de essencial, e pelo fato de ter mexido com aquilo que nos é essencial, aquilo que de fato a gente precisa como seres humanos, foi tocado nesta crise. E isso não ficou só do lado de fora, isso envolveu a igreja. A crise chegou na igreja, a crise alcançou a igreja, a crise alcançou a fé das pessoas, a crise matou a fé de pessoas, enterrou a fé de pessoas. Agora, depois de tudo isso, querido, existe um propósito de Deus desenrolando-se. Eu não creio que Deus tenha perdido a mão do mundo no período da pandemia. Eu não creio que Deus olhou a situação da terra, coçou a cabeça, ou coçou a barba branca. Vocês também acham que Deus tem barba branca? Né? Eu tenho a minha imagem de Deus na cabeça. Deu aquela coçada na barba branca assim e falou assim: e agora o que eu faço? Eu não creio que Deus perdeu o controle da situação. Eu creio que Deus tinha o começo e o fim pré-determinado nas suas mãos, e sabendo sobre tudo aquilo que aconteceria nesse tempo, já projetava ou já tinha pronto, prospectado na sua mente, no seu coração, o futuro, os dias que nós vivemos e os dias que temos a viver. Eu creio dessa forma. Você crê assim? Amém? Só uma pessoa crê assim, então eu não preciso mais pregar, podemos subir para a escola dominical. Amém? Vamos orar? Você crê assim? Amém? Melhorou. Vou continuar. Eu creio que Deus não perdeu o controle da circunstância, e que Ele sabe o que tem por vir. E Deus é tão bom em saber o que tem por vir, que Ele sempre deixa sinais, através da sua palavra. Se a vida é formada de ciclos, então a palavra é para hoje, porque os ciclos se desenrolam em cima da palavra de um Deus que continua vivo. Portanto, a palavra é uma palavra que continua viva. Ela diz respeito a um ciclo que já se inaugurou e que está acontecendo agora. Essa palavra é de agora. E na palavra do agora, Deus diz para o povo, presta atenção, como começa o verso 1 e como começa o verso 2. Se voltares, ó Israel, se voltares para mim e tirares as tuas abominações de diante de mim. Olha o verso 2. Se jurares, como vive o Senhor, na verdade, na justiça e na retidão, então nele se bendirão as nações. Eu aprendi na quinta série, que a palavrinha se
ela pressupõe uma condicional. Ela pressupõe uma condição. É um direito de escolha que me dá a possibilidade de responder positivamente ou negativamente. Sabe o que eu quero dizer para você, querido, querida? O fato de Deus ser benevolente, o fato de Deus ser bom, o fato de Deus te amar incondicionalmente, o fato de Deus amar o pecador, o fato de Deus ter paixão, nós declaramos isso na hora da adoração, do louvor, o fato de Deus ter paixão pela nossa presença. Eu não estou errando a ordem aqui não. Nós temos paixão pela presença de Deus, mas Deus tem paixão pela nossa presença. Esses fatos, queridos, são reais, são verdadeiros. No entanto, nenhum deles e nenhum outro dispensa a nossa responsabilidade diante do Senhor. Nenhuma demonstração de bondade, de benevolência, de carinho, de afeto, de amor que Deus possa ter por nós, dispensa a mim e a você do cumprimento das nossas responsabilidades diante de Deus. Eu digo isso porque muitas vezes as pessoas esperam a chuva vir sobre a horta delas, a bênção chegar na casa delas, a resposta vir sobre a vida delas, sem que movam-se em oração, sem que movam-se em jejum, sem que movam-se na tentativa de ir além dos lugares pelos quais já passou na sua vida e caminhada espiritual. Quem não é da liderança da igreja não sabe, mas a gente terminou os 120 dias de consagração, entregamos os 120 dias de consagração ali no dia 4 ou 5 de setembro, qualquer coisa assim. E 2 semanas depois, eu chamei a clã, chamei a liderança da igreja e falei assim: Deus está nos direcionando a mais 40 dias de jejum. E eu não sei vocês, falei para a minha liderança, eu não sei vocês, mas para mim, Deus está me cobrando a ser ainda mais intenso do que eu fui nesses 120 dias. A ser mais radical do que eu fui nesses 120 dias. E entramos num outro propósito, encavalamos um outro propósito de jejum, 2 semanas depois de entregar 4 meses de propósito. E algo mais radical, mais puxado, exigindo de nós um pouco mais. E isso eu não estou falando aqui para gloriar a liderança ou me gloriar diante da igreja de jeito nenhum. Mas o que eu estou deixando claro aqui, queridos, é que muitas vezes não faz parte da nossa agenda nós irmos além do que aquilo que já fizemos e nos contentamos em uma vida quadradinha, que não nos surpreende e que não tenta surpreender o coração do Senhor. Eu fico pensando naquela cena de quando aquela mulher, que alguns identificam como Maria Madalena, entra em uma casa de um publicano, na qual Jesus estava ceando com as pessoas, derrama perfume caro nos pés de Jesus, chora sobre os pés de Jesus e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Eu fico pensando nessa cena, e o mais legal não é pensar na mulher fazendo isso. O mais legal para mim é pensar na crentaiada, olhando aquela adoração exagerada e dando rótulos para aquela adoração. Ô mulher exagerada, não precisava disso, deve ter algum incrédulo atribulado que falou isso. Tanto que o dono da casa mesmo, cheio do cão, virou e falou assim:
Para que essa mulher está fazendo isso? Se você soubesse quem é essa mulher, você não deixava fazer isso. Um dos discípulos, o próprio Judas, virou e falou assim: quebrou perfume caro, desperdício, podia dar o dinheiro para os pobres. Estava preocupado com pobre, coisa nenhuma. Você percebe que foram os crentes que se incomodaram com a adoração daquela mulher? Você percebe que foram os crentes que não entenderam o que estava acontecendo ali? Percebe que foram os crentes que estavam desconectados do mestre, que é quem estava recebendo aquela adoração e que teve que explicar para eles o óbvio. Explicar o óbvio. O ciclo no qual a igreja precisa entrar, o ciclo para o qual a igreja precisa avançar, depois do ciclo da crise, é o ciclo do avivamento. Agora escreva o que eu estou te dizendo, querido, porque isso precisa fazer sentido na tua vida. Não existe avivamento infantil. Não existe avivamento imaturo. Não existe avivamento de menino da fé. O avivamento é uma resposta de Deus à maturidade somada à fome da presença dele. Se voltares, verso 1, fome da presença. Se jurares, se declarares quem é Deus, verso 2, maturidade. Fome da presença, maturidade. Sem isso você não avança para o próximo ciclo. Termino usando uma metáfora que Deus colocou no meu coração quando Ele me deu essa palavra. Eu trabalhava em um departamento de uma determinada estatal aí. Vai para a internet, né? Então não vamos fazer propaganda da estatal. Mas eu trabalhava no departamento de uma empresa. E quando eu ascendi a uma posição de gerente, minha primeira posição de gerente, eu fui alocado em uma área rural, fora da cidade. Pensa, menino de pé vermelho trabalhando na área rural, amava isso. 3 horas da tarde eu dava uma volta de trator pelo pomar, só para colher fruta e comer fruta debaixo do pé. Tinha um pé muito grande de jabuticaba. Tinha diversos, mas tinha um de uma qualidade de jabuticaba pequenininha, bem pequenininha. Não é que ela não crescia, é a qualidade daquela jabuticaba. E esse pé carregava, e carregava até em cima. E a parte de baixo a gente passava a mão assim no tronco e tirava o fruto. Mas na parte de cima a gente tinha que sacudir. Aí a gente colocava uma lona no chão, tanta jabuticaba que tinha, a gente colocava uma lona no chão, um chapéu na cabeça, para não cair jabuticaba na cabeça, sujar a gente, ia para baixo daquele pé e sacudia ele. E aquilo era aquela chuva de jabuticaba indo para o chão. Quando Deus me deu essa palavra, Deus me traz essa imagem, lá de 1999, no máximo 2000, Deus me traz essa imagem na cabeça. E dizendo,
É isso que eu estou fazendo com a igreja. Sacudindo. Sacudindo. E depois de sacudir, tirar os crentes da sua posição e mexer com os crentes, e jogar os crentes no chão, para reconhecer quem eles mesmos são, Deus desafia os crentes a dizer: se você voltar, voltar para dentro do templo, pastor, é disso que você está falando? Não, querido, eu estou falando de voltar à presença de Deus, voltar à intensidade da adoração, voltar a ser apaixonado por Deus, voltar a querer. Voltar para a igreja não é o importante se o sujeito não querer estar. Preferível que fique longe. Se não querer estar, repito, é preferível que fique longe. Tem que querer. Fome da presença dele é o que prenuncia avivamento. E se voltar, tem que voltar com uma declaração. Eu volto para a presença de Deus, porque eu sei quem Ele é. Eu volto para a presença de Deus, porque eu amo Ele. Eu volto para a presença de Deus, porque eu sei o que Ele tem a fazer. Eu volto para a presença de Deus, porque eu quero crescer nele. Maturidade. Fome e maturidade. Isso é o que gera avivamento. Feche seus olhos. Senhor, Tua palavra é tão clara que eu tenho convicção que eu não preciso esclarecer mais nada dela. Eu peço, Senhor, que a Tua palavra, que não pode voltar para o Senhor vazia, cumpra na vida do Teu filho e da Tua filha aquilo que ela foi enviada para cumprir. Ela é transformadora. Ela gera vida. Mexe com a gente e continua falando conosco. Abençoa agora cada professor, cada professora, no tempo de escola dominical que nós teremos. Nós nos apresentamos a Ti e pedimos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Queridos, queridas, as salas de escola dominical, todos vocês já sabem onde fica. Quem vai para Primeiros Passos, hoje é com o pastor Marcelo, tá? Pode subir junto com ele para os Primeiros Passos. E comigo o pessoal que vai para a imersão na Bíblia. Todas as demais salas não muda nada. Eduardo, verdade, hoje o Eduardo está responsável pela cura interior, pela sala de cura interior. Tá? Então pode subir com o Eduardo. Os adolescentes já subiram. Departamento infantil, tia Silvana. Jovens com a Mari. É isso? Maravilha. Que Deus nos abençoe, querido, em nome de Jesus.